Olá, alunos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos entrar na lição 2, da nossa apostila, e hoje nós vamos falar sobre a vida sentimental. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Nós vamos falar nesse capítulo a importância da vida sentimental, porque é um assunto muito delicado. E é preocupação de Deus desde a criação do mundo, Que Deus tem esse cuidado para falar com cada um de nós. Então, nós vamos entrar nessa matéria nesse dia de hoje. Na nossa apostila, na folha 9, da lição 2, o porquê desta matéria. Essa matéria, ela faz parte da grade curricular deste curso, porque são muitos os jovens cristãos que têm tropeçado nesta área, e são poucos os pais que têm conhecimento bíblico para orientar os filhos nesta questão. Por isto, viu-se a necessidade de preparar um estudo que pudesse iluminar a igreja, impedindo que Satanás prejudique o povo de Deus. Vamos ler agora em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A preocupação com a vida sentimental, ela já veio desde a criação do mundo, quando Deus se preocupou em criar uma esposa para Adão. Abraão também revelou o zelo que se deve ter ao escolher a pessoa certa para se casar, quando ele mandou o seu servo de confiança encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Nós cremos que por meio deste ensinamento, muitos cristãos deixarão de errar e sofrer. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito assim: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Desde o ventre materno, o ser humano começa a descobrir o que é afeto. A voz da mãe já é reconhecida pelo feto, que tende a se sentir bem ao ouvi-la. Após o nascimento, a criança começa a desenvolver ainda mais essa capacidade sentimental. Ao receber carinho de outras pessoas e ao mesmo tempo retribuindo a elas com um sorriso, um gesto ou um simples olhar meigo. Até a criança chegar à puberdade, a idade em que ocorre a transformação do corpo, o amor do tipo filos, que é fraternal, basta para satisfazer-lhes as necessidades sentimentais. Porém, ao entrar nesta fase, há uma grande mudança no corpo e na mente daquele ser recém-saído da infância. Essa mudança faz desabrochar uma necessidade emocional, que só pode ser satisfeita pelo amor eros, que é o amor entre o homem e a mulher, a ligação e a atração física. Daí a necessidade dos pais em preparar os filhos para encarar essa nova fase afetiva e que não poderá ser satisfeita tão cedo. É comum que o amor eros, gerando assim caso de crianças que ingressam em relacionamentos amorosos sem terem nenhuma estrutura para isto. Todo pai e toda mãe precisa entender o momento que o filho ou a filha está vivendo e procurar, por meio da palavra de Deus, mostrá-lo ainda na infância os riscos de apressar a satisfação dessa necessidade sentimental. Toda pessoa que possui um desenvolvimento físico, mental e espiritual normal tem no máximo aos 12 anos de idade uma necessidade de buscar correspondência amorosa. Porém, este adolescente precisa compreender que é necessário amadurecer
por meio do convívio com amigos e parentes e da comunhão com Deus, para então poder tomar alguma atitude ou alguma decisão. Enquanto este amadurecimento não vem, a moça e o rapaz devem esperar, pois qualquer ingresso num relacionamento fracassado pode trazer sérios danos, como perda da virgindade, gravidez indesejada, doenças venéreas e feridas na alma. O tempo certo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. A idade certa. Dizer qual é a idade certa para se iniciar um relacionamento é muito relativo, pois depende da estrutura emocional e espiritual de cada indivíduo. Existem pessoas que aos 15 anos de idade já sabem muito bem o que querem e possuem convicções claras. Por outro lado, existem pessoas com 25 anos que ainda nem decidiram o que vão ser na vida. Essas pessoas não têm, portanto, uma mente convicta para escolher com quem casar. E por esta razão que não se deve estipular a idade certa para se casar, e sim tempo certo. Quando a pessoa tiver as características de amadurecimento, é sinal de que chegou o momento de iniciar um relacionamento que poderá resultar num casamento. O tempo certo para iniciar um relacionamento com o propósito de casamento é revelado na palavra de Deus, da seguinte maneira. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 27, diz assim: quando os frutos aparecem na pessoa, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. É comum pessoas que ainda não plantaram nem prepararam suas lavouras começarem um namoro, ou até mesmo noivado, e já se casarem. Logo essas pessoas descobrem que só dão e recebem espinhos. Então vêm as frustrações, pois em todo relacionamento amoroso deve haver troca de carinho. Está escrito no livro de Cantares, capítulo 5, versículo 12 e 13. Mas se o coração não estiver preparado, só haverá troca de espinhos e farpas. As obras da carne. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21. Disto conclui que se uma pessoa recém-convertida precisa primeiro conhecer a Deus, receber boa semente e manifestar frutos, para então poder pensar em casar-se. Se você quiser saber se uma pessoa tem ou não a sua lavoura preparada, olhe para os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Quanto mais frutos, maior condição essa pessoa tem de se casar. Examine-se a si mesmo e veja se você já tem a sua própria lavoura preparada. Cantares, capítulo 5, versículo 12 e 13. Vamos acompanhar comigo na sua Bíblia? Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, posto em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como a colina de ervas aromáticas, e os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21. Vamos acompanhar comigo? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas,
bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando a pessoa busca o reino de Deus, nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o que precisamos buscar é o reino de Deus. Um marido ou uma esposa não pode estar à frente do reino de Deus. Para se edificar a casa, é necessário ter sabedoria. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e versículo 4. Quem não coloca primeiro o reino de Deus em sua vida, não terá sabedoria e amor verdadeiro para edificar um lar. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Quando a pessoa estiver abrasada, quase caindo em pecado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Existem cristãos que vivem tomados pelas excitações, sendo fortemente tentado a fornicar e se prejudicando sua vida. Nesta fase, é necessário que uma pessoa ore frequentemente, jejue e ocupe o seu tempo para realizar atividades que desviem sua atenção de tais desejos humanos. Dentro do casamento, a relação sexual é permitida e abençoada por Deus. Isto não significa que a pessoa deve se casar apenas por esse motivo. A razão pela qual o homem e a mulher se unem em um casamento, acima de outro motivo, é o amor e o respeito. Quando a pessoa já tiver descoberto o rumo do seu chamado na obra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Em Efésios capítulo 4, versículo 1. Quando uma pessoa possui um ministério afetivo na obra de Deus, é necessário que ela escolha para casar com alguém que saiba compreender ou que compartilhe desse ministério. Caso contrário, ela será forçada a renunciar um dos dois, ou o ministério ou o casamento. Por isso é bom as pessoas esperarem uma definição quanto ao ministério, a fim de então escolher a pessoa certa para se casar. Muitos escolheram antes do tempo e acabaram sofrendo desnecessariamente. Como começar um relacionamento e desenvolvê-lo até o casamento? Comportamento mundano e comportamento cristão. É o que nós vamos ver agora. É comum alguns cristãos ou cristãs adotarem um tipo de comportamento mundano no momento de escolher alguém para namorar. Muitas vezes tal comportamento é assimilado pela mente da pessoa, através de filmes, novelas e o próprio convívio com parentes e amigos. Quando o cristão escolhe iniciar um relacionamento no estilo do comportamento mundano, ela corre o risco de colher muitas desilusões, de frustrar-se e até mesmo de abandonar a fé. Nós, servos de Jesus Cristo, somos orientados a agir da seguinte maneira: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus.
Está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Se o cristão ou a cristã não renovar a sua mente com a palavra, jamais experimentará o que Deus preparou para ela. A palavra de Deus nos indica o melhor caminho é percorrer para se iniciar um namoro. As coisas que o mundo ensina e que o cristão não deve fazer ou seguir é escolher pelos olhos naturais. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, lemos o seguinte: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Neste trecho bíblico, percebemos que a Eva escolheu o fruto da árvore pelo olho natural. Por conta disto, sofreu as consequências da desobediência a Deus. De forma semelhante, Ló, olhando apenas para a beleza das campinas do Jordão, ele escolheu morar em Sodoma e Gomorra, a cidade que depois foi destruída por conta do pecado. Está escrito no livro de Gênesis, do capítulo 13, versículo 1 até o versículo 13. Entrar em contato físico com a pessoa antes do contato espiritual e da confirmação de Deus. Em Mateus 26, versículo 41, nós lemos: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os desejos humanos carnais levam o ser humano muitas vezes a perder o domínio de si. Deus deseja que seus filhos as busquem a sua opinião e confirmação nos relacionamentos. Namorar sem ter convicção de que a pessoa foi preparada por Deus é pecado. A melhor maneira de conhecer alguém para namorar é conversando com ela. Os outros contatos físico, como beijo, abraço, só devem vir após conhecer a pessoa e tê-la como